Oi, meus amores. Vamos começar a aula de hoje com uma avaliação. É uma provinha para ver o que vocês conseguem realizar sozinhos nesse período que a gente ficou fora da escola, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, vocês precisam escrever aqui na primeira linha o seu nome completo e aqui embaixo o nome da sua escola, tá bom? Aí nós vamos para as nossas atividades. Número 1. Observe a placa de aviso. Lembra que a gente trabalhou esse gênero textual, aviso? Onde encontramos esse tipo de aviso? Atenção, silêncio. Biblioteca é local de pesquisa e estudo. Onde é que a gente encontra esse tipo de aviso? A. Em hospitais. B. Em mercados. C. Em praças. Ou D. Em escolas. Faz um X na sua resposta correta. Número 2. Este ano, o mundo todo está fazendo campanha contra o coronavírus, aquele bichinho malvado que deixou a gente longe da escola desde março. Em todos os lugares encontramos cartazes assim. O cartaz nos mostra que... Olha o cartaz aqui. Covid-19, lave as mãos, palmas, dorsos e antebraços, espaço entre os dedos, polegares, unhas e ponta dos dedos, articulações, punhos, enxague as mãos e antebraços, seque as mãos com papel toalha. Aí vamos marcar a nossa resposta. Por que a gente tem que tomar todas essas providências? A. O coronavírus é perigoso. B. Devemos usar máscaras. C. Devemos lavar as mãos corretamente. Ou D. Não podemos sair de casa. A resposta que vocês vão marcar o xizinho aqui é de acordo com esse aviso aqui, tá bom? 3. Leia o texto abaixo e responda. Maria Paula, espero você para comemorar meu aniversário de 6 anos. Vai ser muito divertido. Data 10 de maio. Hora das 14 horas às 18 horas. Endereço: Parque das Flores, Rua das Flores, 56. Até lá, Eduardo. Esse gênero textual serve para... O gênero textual que nós acabamos de ler, ele serve para A. Convidar para uma festa. B, tá errado aqui, tá? Saiu 2 letrinhas A, mas esse aqui é letra B. Deixar um recado. C, dar um aviso. Ou D, dar uma informação. Número 4. O texto abaixo pertence a que gênero textual? Nós já trabalhamos esse texto exatamente na nossa apostila, na apostilinha, se eu não estou enganada, na apostilinha laranja, tá bom? Então, vamos lá. A raposa e o corvo. Um corvo faminto furtou um queijo e com ele no bico para o alto de uma árvore. A raposa o viu e gritou alto: Bom dia, belo corvo! Que lindas são as suas penas!
que belo seu porte. Aqui saiu errada a letrinha. Que elegante a sua cabeça. Sou capaz de jurar que um animal bonito assim há de ter uma bonita voz. Cante, eu quero ouvi-lo. O corvo, envaidecido, abriu o bico para cantar, e o queijo caiu na boca da raposa. Que tipo de texto é esse aqui que nós acabamos de ler? É um texto A, jornalístico, B, é um poema, C, uma fábula ou D, um anúncio? Faz um xizinho na sua resposta. Número 5. Observe a tirinha e assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui, ó, o Cascão e um jabuti. Cabrum! O que é esse cabrum? Olha aqui da onde está vindo. O jabuti segue e o cascão para por causa do cabrum. Aí começa a cair a chuva. Olha o jabuti aqui bravo. E o cascão tá onde? Dentro do casco do jabuti. Observando o que aconteceu aqui nessa tirinha, vamos marcar a nossa resposta. A. O cascão tem medo da tartaruga. B. O cascão tem medo de chuva. C. A tartaruga gostou do cascão. Ou D. O cascão tomou um banho. Faz um xizinho na sua resposta correta. Número 6. Leia a receita. Qual foi o último ingrediente colocado na massa do bolo? Então, presta atenção que nós vamos ler e vocês vão prestar atenção em qual foi o último ingrediente colocado na massa desse bolo. Bolo de fubá. Ingredientes: 2 xícaras de açúcar, 3 gemas, 3 claras batidas em neve, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de fubá, 1 copo de leite, 1 colher de fermento. Modo de fazer: coloque o açúcar e a gema na batedeira e bata até ficar claro. Em seguida, acrescente o óleo e desligue a batedeira. Vá colocando aos poucos a farinha e o fubá, mexendo com 1 colher. Acrescente o leite, as claras em neve e, por último, o fermento. Despeje numa assadeira untada e asse em forno pré-aquecido. Lembra qual foi a pergunta? Qual foi o último ingrediente colocado na massa do bolo? Foi o leite, a farinha de trigo, o fermento ou o açúcar? Faz o xizinho na sua resposta. Número 7. Assinale o que você vê na figura. Então, presta bem atenção aqui na figura para você marcar a sua resposta correta na próxima página, tá bom? O que foi que você viu na página anterior? Foi A, bala jujuba, B, bola de gude, C, bota amarela ou D, bolo de fubá? Marca qual foi a sua resposta correta. Número 8. Leia a tirinha. Ah, Magali, não sei como você consegue comer tanto e não engordar. É nervoso. Aliás, tem tanta coisa que a gente não consegue entender. Ué, cadê o meu pedaço de pizza? Prestaram bastante atenção?
Qual é a expressão do rosto da Mônica no último quadrinho? Como é que tá o rostinho da Mônica aqui no último quadrinho? O que vocês percebem olhando pelo rosto dela? Ela tá com uma expressão de felicidade, de espanto, de tristeza ou de sede? Marca a sua resposta correta com xizinho. 9. Observe o cartaz. Ele informa sobre a vacinação contra. Presta bastante atenção. Dia D. De vacinação contra o sarampo. Movimento Vacina Brasil. Sábado, 15 de fevereiro. Pessoas de 5 a 19 anos. Então, esse cartaz aqui, ele está informando sobre a vacinação contra A, dengue, B, gripe, C, sarampo ou D, alergia. Marque um xizinho na sua resposta correta. 10. Leia atentamente. Samuel, vou viajar e não posso ir à sua casa hoje. Venha em minha casa no sábado à tarde para jogarmos videogame. Um abraço, Rafael. Qual era o assunto do bilhete? Isso aqui é um bilhete. Qual era o assunto desse bilhete? Do que ele tratava? A. Ir ao cinema. B. Jogar videogame. Ou C. Jogar bola. Faz o xizinho na sua resposta. 11. Leia o texto abaixo e responda. Como surgem os bichos das frutas? Essa é a pergunta que você vai responder. Então, vamos acompanhar a leitura do texto para você poder responder essa pergunta. Como surgem os bichos das frutas? Os bichos da goiaba, pêssego, manga, laranja e de outras nascem de dentro das frutas. As fêmeas adultas de um tipo de mosca, as moscas das frutas, perfuram as cascas das frutas maduras e depositam os ovos que se transformam em larvas. Estas se alimentam ali dentro até deixarem o interior das frutas para cair no chão. Se ingeridas quer dizer engolidas. As larvas não produzem nenhum efeito patológico, quer dizer que não provocam nenhuma doença para o ser humano, afirma o médico veterinário entomologista, que é o médico que cuida dessa parte dos bichos, do estudo dos insetos, José Henrique Guimarães, da Universidade de São Paulo. No entanto, elas são as responsáveis pela má qualidade das frutas que ficam impróprias para o consumo. Super interessante. Então, como é que surgem os bichos das frutas? A partir da leitura desse texto, você vai escrever a sua resposta aqui, tá bom? Questão número 12. Leia o trecho de uma história infantil. No castelo morava um gigante que mantinha uma galinha presa, que botava ovos de ouro e uma harpa mágica que tocava para ele. Esse trecho faz parte do conto. Qual conto que fala sobre o gigante, uma galinha presa que bota ovos de ouro e uma harpa mágica que tocava para ele? De qual texto que fala isso? É no Patinho Feio? B. João e o Pé de Feijão? C. Chapeuzinho Vermelho? Ou D. A Bela Adormecida? Em qual dessas histórias que tem esse gigante?
Pensem um pouquinho que vocês vão encontrar a resposta. Aí é só colocar o xizinho na sua resposta correta, tá bom? 13. Leia a fábula abaixo e responda. Qual a moral da história? E quais os animais que aparecem como personagens? Então, vamos ler primeiro a fábula para poder responder as perguntas. Leitura. Texto, fábula, o leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores e, não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas da rede e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação se paga com outra. Nós também vimos essa fábula. Eu não me lembro agora se foi na apostila laranja ou se foi na apostila roxa, mas nós já fizemos atividade com ela. Aí vamos voltar para a pergunta. Qual a moral da história? Se vocês voltarem lá, vocês vão ver onde é que está escrito qual é a moral. Aí é só copiar aqui. Quais os animais que aparecem como personagens? Nessa leitura aqui, ó. Quais são os animais que aparecem nela? Pensou? Escreve aqui o nome deles, tá bom? Questão 14. Escreva uma legenda para a imagem abaixo. Nós fizemos atividade de legenda essa semana. No começo da semana, nós trabalhamos com legenda. Então, o que você vai fazer? Observar o que está acontecendo na imagem e escrever uma frase para isso, explicando essa imagem. Tá bom? 15. Reescreva cada verso da marchinha Cidade Maravilhosa, separando as palavras. Então, aqui nós temos 4 versos da marchinha Cidade Maravilhosa. Só que não tem espaço entre uma palavra e outra. O que vocês vão fazer? Vão separar cada palavra com um traço. Lembra aquele tracinho que a professora ensinou? Você faz assim, ó, de pezinho, separando uma palavra da outra? Pois é, você vai fazer esse risquinho separando e depois vai copiar a frase inteira aqui embaixo, deixando, quando chegar nesse risquinho, você deixa um espaço de um dedinho para mostrar que terminou a palavra e começou a outra, tá bom? Então, vamos lá, ó. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Deu para perceber onde é que termina cada palavra e começa a outra? Então, faz os risquinhos do jeito que a professora pediu. E depois copia embaixo. Quando chegar no risquinho, você deixa o dedinho de espaço, tá bom? 16. Texto informativo e ficha técnica. Nós também já trabalhamos na apostila. A partir da leitura do texto informativo, elabore uma ficha técnica com as principais informações sobre a onça pintada. Então, aqui nós temos o texto informativo. Onça pintada. A onça vive em florestas e cavernas da América do Sul e América Central. No Brasil, principalmente no Pantanal e na Amazônia. O seu prato preferido
é comer capivaras, porcos do mato e outros mamíferos, aves, répteis e até peixes. Seu peso é de 130 a 160 quilos e o seu tamanho é de 70 e 80 centímetros de altura e cerca de 2 metros de comprimento, podendo chegar até 3 metros de comprimento. Seu tempo de vida é cerca de 20 anos. Uma característica importante é que as onças pintadas são solitárias e só buscam a companhia de um par durante a época de acasalamento. A gestação dura em média 100 dias e até 4 filhotes podem ser gerados. Então, a partir dessas informações, você vai preencher essa ficha. Qual é o nome do animal? O peso dele? A alimentação, o que ele come? Quais são as principais características? Quais são seus hábitos? Ele prefere caçar durante o dia, durante a noite? Ele tem hábito noturno, hábito diurno? Número de filhotes por gestação. Vocês vão encontrar essas informações aqui. Aí é só preencher e caprichar na atividade. Bom trabalho. Beijos, fica com Deus.